Olá, eu sou o Maurício Kimoto, produtor rural, e para você que acompanha o nosso canal, hoje eu quero falar um pouco sobre sistema radicular das plantas. E para isso, eu vou usar aqui o exemplo dessa couve-flor aqui, hidropônica. Veja aqui, esse é um sistema radicular considerado satisfatório. Se você observar, a coloração dele branca, e você vê que ele é bem comprido, ele é bem extenso, né? Ele tem ramificações capilares, né? E tem aqui a base principal. Para falar sobre sistema radicular, é preciso entender uma coisa. Muitos produtores erram quando se preocupam apenas com a parte visível da planta, que é a área foliar. Então muito se investe em área foliar, adubos foliares à base de nitrogênio, micro-organismos, micronutrientes, muito se fala em zinco, em ferro, para deixar a planta viçosa, com a coloração verde. Mas eu sei que não devemos negligenciar a parte aérea da planta. Mas muitos produtores acabam se esquecendo que a base de toda a planta é o sistema radicular. Então, para se ter um bom sistema radicular, é necessário um aporte maior de fósforo, que é o macronutriente que estimula a formação de raízes na planta. Mas eu queria dar aqui uma nota, uma ressalva. Não adianta você apenas fazer o aporte de fósforo e esquecer os demais balanceamentos dos nutrientes. Por que disso? O porquê é sabido que quando há um desbalanço nutricional, a planta ela pode estiolar, fazendo ela viçar muito. Não adianta ter oferecimento de fósforo se a planta está viçando muito. E é aí onde o produtor erra. Começa a trabalhar demais a área foliar com nutrientes à base de nitrogênio. As folhas crescem demais, sobretudo quando falta luz solar, e então o sistema radicular ele deixa de crescer e começa a sofrer. Aí a planta começa a ficar desequilibrada. E muitas vezes o produtor pensa assim, poxa, por que a planta não está desenvolvendo direito se eu estou jogando adubo, se eu estou fazendo adubação foliar? A resposta é simples. O desequilíbrio na relação nitrato e potássio faz com que a planta ela se desequilibre na área foliar, e dessa forma então o sistema radicular também começa a ser comprometido. E aí você tem uma raiz deficiente. Outro problema muito grave no sistema radicular são as doenças. Aqui eu não vou ter nenhum exemplo de doença para poder mostrar, mas é comum, por exemplo, aqui na base, ele começar a escurecer. É uma doença chamada Pythium. Existem doenças também que atacam próprio sistema radicular aqui em si. Doenças fúngicas, bacteriológicas, e acabam comprometendo aí todo a arquitetura da planta, porque não tem uma raiz saudável. O controle para essas doenças de raízes, um dos mais eficazes, né? Não sou muito adepto ao uso do químico nas raízes, mas em situações extremas talvez seja necessário. Mas o controle biológico do sistema radicular é muito interessante. Uso de tricodermas, uso de Bacillus subtilis, e uma enorme gama de micro-organismos que promovem aí o equilíbrio do solo.
Fora essas patologias do solo, outro problema muito grande aqui nos solos brasileiros é o nematóide. É uma espécie de parasita, né? É uma minhoca bem pequenininha, não é da família da minhoca, é um parasita que ele aloja-se nas raízes e formam caroços e aí os vasos das raízes ficam entupidas e a planta ela começa a definhar. Mas enfim, todo o controle feito no solo, no caso da hidroponia também, no sistema de hidroponia, na solução nutritiva, ela é importante para você obter aí um sistema radicular satisfatório. Então, a dica principal para sistema radicular: trabalhar bem o aporte de fósforo, controlar bem o equilíbrio, a relação nitrogênio e potássio para evitar o estiolamento, e também trabalhar o material biológico para o solo ou para a hidroponia, com micro-organismos que promovam aí a sanidade aí da raiz. E ficar de olho também, para quem trabalha com capina, muito cuidado também, porque muitas vezes no processo de capina o produtor acaba causando microlesões nas raízes, quase imperceptíveis, né? O produtor não enxerga. Essas microlesões, elas são porta de entrada para doenças oportunistas, principalmente as bactérias. E existem aí agrobactérias que causam doenças nas plantas que praticamente acabam danificando elas e acaba tornando inviáveis para a comercialização. Então fica aqui a dica para você: controle biológico de raízes, controle nutricional, aporte de fósforo para um bom sistema radicular. Eu fico por aqui e eu espero você na próxima. Até logo.